Você sabia que para definir melhor o tratamento adequado, além de conhecer o paciente, é necessário reconhecer o tipo de tecido presente? Eu vou te contar, fica comigo que eu vou te contar. Eu sou Rivanda Toledo, eu sou enfermeira e terapeuta e trabalho com feridas há mais de 20 anos. E ensino o colega enfermeiro a cuidar de feridas também. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para você receber mais conteúdo como esse. Então vamos lá. Quais os tipos de conteúdo, ou melhor, quais os tipos de tecido presente numa lesão que você deve saber reconhecer? Nós temos 5 tipos de tecido numa lesão. Vamos lá, o de granulação, os esfacelos, necrose por liquefação, necrose por coagulação e o tecido de epitelização. Então, olha só, são tipos diferentes de tecidos que você deve aprender a identificar. O tecido, como é que nós vamos saber identificar o tecido de granulação e como cuidar do tecido de granulação? Isso é extremamente importante. É um tecido úmido, de coloração vermelho, vivo, brilhante, riquíssima em vasos sanguíneos, rica em tecido conjuntivo, fibroblastos e células inflamatórias. E preenche o tecido, preenche a cavidade da lesão, primeiro para depois haver a contração e vir o tecido de epitelização. Então, é comum e é adequado e aceitável que fique vermelha a lesão. Muitos confundem esse tipo de tecido, principalmente por as células serem bem friáveis, elas apresentam pouco sangramento, mas apresentam. Na gase sangra um pouquinho, mas apresenta porque ela é rica em vasos sanguíneos. Mas é importante que você identifique esse tipo de tecido. E qual é o objetivo que nós temos no tratamento, onde a gente encontra tecido vermelho vivo brilhante, que é o tecido de granulação? Nós temos que manter esse tecido, nós temos que proteger esse tecido, nós temos que tratar esse tecido. Nós não podemos fazer nada para prejudicar esse tecido. Então, o que nós podemos fazer? Se é um tecido de granulação com pouca exudação, nós podemos usar o hidrogel, uma quantidade suficiente de hidrogel que não saia pelas bordas. Nós podemos usar uma papaina 2%, nós podemos usar malhas de silicone, de poliéster, impregnadas com petrolato, com ácido graxo essencial, malhas de matriz de TLC, filme de poliuretano, hidrocoloide, ácido hialurônico. Olha quantos produtos nós podemos utilizar. Isso quando é baixa, exudação, pouca exudação. Quando é de moderada exudação, o tecido de granulação de moderada exudação, nós podemos usar o ácido graxo essencial, o alginato de cálcio, as hidrofibras, as espumas, os hidropolímeros, sem prata e sem PHMB, quer dizer, sem antimicrobiano. Não tem necessidade, quando é um tecido vermelho vivo brilhante, não deve-se usar a prata ou nenhum outro antimicrobiano. Não tem necessidade. Tranquilo? E agora outro tipo de tecido, que são os esfacelos. O que são os esfacelos? Os esfacelos não são fibrina. Muitas pessoas, a lesão está cheia de fibrina. Gente, fibrina a gente não enxerga a olho nu, tá? A gente não vê fibrina. A fibrina existe sim no processo de cicatrização, porém ela faz parte do processo de cicatrização e ela tem seu papel na primeira fase, que é a fase inflamatória, que ela ativa o sistema de coagulação. Ativa as plaquetas, então ela faz parte, porém ela não aparece no leito da ferida. O que aparece no leito da ferida são os esfacelos, então quando a gente vê um tecido inviável, amarelo, meio mucoso, são os esfacelos, Ele pode ser um biofilme também, mas aí é outro assunto. Então ele é um tecido inviável, então toda vez que nós encontramos com tecido inviável, nós temos que tirá-lo, tá? Então nosso objetivo na presença de esfacelos é retirar esse tecido. Ele é um tecido, inviável, ele não é vascularizado, por isso que ele tem a coloração branca, amarronzada, acastanhada ou esverdeado, levemente esverdeado, tá? E por ele não ser vascularizado, ele não tem coloração vermelha nunca, tá? E ele pode estar solto da lesão ou aderido.
Quando ele está solto, nós podemos retirar com uma lâmina de bisturi, né? Ou com um auxílio de pinças. E quando ele está aderido, nós vamos fazer um desbridamento, tá? Depois a gente vai, no outro vídeo, falar sobre desbridamento. Olha a fotinho aí também dos esfacelos. Então, nosso objetivo é retirar esse esfacelo, esse tecido inviável. E quais são os produtos que nós podemos usar? Nós podemos usar a papaína de 4 a 6%, curativos absorventes, né, como o alginato, a hidrofibra. Aí pode ser necessário, né, se tiver alguma alteração na coloração, alguma região, você pode utilizar um pouco da prata, né? Mas se não tiver nenhuma alteração, só aquela coloração amarelada, amarronzada, pode ser até sem a prata, porque é só a presença desse esfacelo, tá? Porém, com períodos maiores, né? Pode ser os curativos absorventes com períodos maiores, né? O intervalo de troca com períodos maiores ou de acordo com a indicação do fabricante. Tá? E nós podemos, né, uma dica, usar todos os produtos clean, que faz a limpeza. Então, todos os produtos que tiver escrito clean, é porque ele faz a limpeza. Então, é importante. Ultimamente, eu tive uma experiência muito boa com o Urgo Clean. Foi muito legal, foi perfeito. Outro tipo de tecido é o tecido de necrose por liquefação. Qual que é o objetivo desse tratamento? É retirar a necrose. Necrose nada mais é também que restos celulares, restos de exudato, restos de tecido morto, que vai acumulando lá, vai acumulando e vai se tornando necrose, tá? E por liquefação, que geralmente é aquele tecido mais amolecido, mucoso, né? Meio mucoide, meio elástico e mais para solto do leito. Ele é úmido, então o tecido necrose por liquefação é um tecido úmido, que precisa ser retirado, nós precisamos fazer um desbridamento. Então, nós podemos usar a papaína 8 a 10%, a hidrofibra, o alginato de cálcio, a espuma, os hidropolímeros, todos os curativos clean, né? E, de preferência, todos com prata ou com PHMB, porque geralmente tecido estalizado é devido à presença de bactérias, de uma colonização de bactérias. Então, com certeza, representa uma colonização bacteriana e uma infecção, tá? Então, a indicação seria com prata, PHMB ou o antimicrobiano. Depois nós temos o tecido de necrose por coagulação, né? Que é aquele tecido seco, duro, onde aquele tecido vai ficar desidratado, ressecado, aderido, tecido preto. Isso a gente chama de escara, tá? Escara não é mais sinônimo de lesão por pressão. E sim é esse tecido preto, seco e duro, do qual nós temos que escarificar, fazer aquelas ranhuras com bisturi, para que a gente consiga hidratar esse tecido e fazer o desbridamento, de preferência o instrumental conservador, né? Se puder, obviamente, se a condição do paciente permitir, ou hidratar para poder ser retirado. Normalmente ele é aderido, tá? Duro, ele pode estar solto, ele pode estar, inclusive, flutuando, mas ele pode estar aderido. Então, se tiver aderido, é uma necrose por coagulação. Mas ele pode estar solto, seco em cima e flutuando, que tem uma região. Então, se você pega um tecido com uma pinça e vê que ele está flutuando, com certeza é uma necrose por coagulação. Não é aquela amolecido, ele é mais desidratado, tá? Olha na foto. E o objetivo, obviamente, é retirar esse tecido destalizado, né? Então, se seco, nós vamos escarificar e levar umidade. Nós podemos usar o hidrogel com PHMB, a papaína de 10%, a sulfadiazina de prata, que todos têm mais acesso. Tudo que leva a umidade, né? Que não absorva a umidade, que leva a umidade. Nós podemos usar essa aí. A colagenase. Colagenase, né, é um debridante enzimático, tá bom? E o quinto tipo de tecido é o tecido de epitelização, que é a cicatriz propriamente dita, que a partir do momento que ela estiver ali, ainda não acabou o cuidado. O cuidado tem que ser continuado até um ano. Essa cicatriz representa, o novo tecido, porém, tem que ser cuidado. Ou seja, manter hidratado e protegido contra traumas. Nós podemos usar os ácidos graxos essenciais,
para poder, depois do banho, né, passar nessa lesão. Nós podemos usar cremes hidratantes sem ureia, tá? Sem ureia, um creme hidratante para suavizar, tratar, amaciar essa lesão e proteger esse tecido de epitelização contra traumas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com o seu colega para que ele também possa utilizar desse conteúdo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.